Olá, amigos e amigas, mais uma hora do café. Um papo gostoso sobre temas do momento que pode ser polêmicos ou não. Sabe aquele papo gostoso que a gente tem? É aqui, na hora do café. Mas para antes de começar o nosso tema de hoje, eu gostaria de pedir para você, tá? Fazer a sua inscrição, dizer se gostou dos nossos vídeos na hora do café, colocar suas perguntas, fazer suas análises e sugerir novos temas. O tema de hoje é como é que eu posso conquistar objetivos pessoais se eu não tiver algumas habilidades emocionais, se eu não desenvolver algumas habilidades emocionais. E o nosso tema, então, hoje vai ser justamente esse processo de como é que eu, para conquistar os meus objetivos pessoais, eu vou desenvolver algumas habilidades sociais. É lógico que o que eu vou conversar com vocês é alguns tópicos apenas, porque nós poderíamos ficar aqui horas e horas conversando sobre o assunto e não chegaríamos ao final, com certeza. Nós vamos conversar dizendo o seguinte: para que a gente possa desenvolver algumas habilidades emocionais, é fundamental para a nossa vida, a nossa forma de trabalhar, um certo equilíbrio, né? Nas questões que a gente faz, tanto físicas quanto emocionais, tanto a parte técnica, a parte de conhecimentos técnicos, práticos que você tem. Mas o importante é que tem alguns pontos que são principais para que a gente possa cultivar essas habilidades emocionais, que vai ser objeto de um bate-papo que eu estou convidando uma pessoa especial para voltar aqui na nossa hora do café e conversar um pouco mais sobre habilidades sociais. Mas as habilidades emocionais, a primeira é ter autoconsciência do seu processo. Reconhecer e compreender quais são as suas limitações, quais são as suas emoções, como elas se manifestam. Você tem que identificar o que você está sentindo no momento que acontecem as coisas e, principalmente, entender as razões por que isso está acontecendo. De repente acontece isso, eu posso citar um caso de uma pessoa que, embora tenha todas as condições para se desenvolver e conquistar os espaços que necessita das organizações, toda vez que alguém faz alguma crítica a ela, ela perde todo aquele processo, ela se emociona de uma forma tão negativa que acaba não conquistando aquilo que ela deseja. Ela é como se fosse uma trava, né? Ninguém pode fazer críticas para mim. E quando faz a crítica, ela se emociona negativamente, ela fica com raiva, ela se bloqueia e ela acaba perdendo a própria motivação. Qual foi o trabalho que tem que fazer com ela? Justamente, primeiro, entender quando isso acontecia e compreender o que podia ser feito quando surgem críticas desse tipo. Aí entra a segunda habilidade, que é a habilidade do autocontrole. Aprender a regular. Vamos dizer, a palavra não seria regular, mas além de identificar, quando é que eu posso usar as minhas emoções? Em que sentidos? Quais são os impulsos que eu posso dar? E isso pode incluir também a capacidade de lidar com o estresse, controlar aquelas explosões emocionais, né? E quando você tem algo muito bom para conquistado, um pouco mais de calma, controlar isso, controlar suas emoções de uma forma real. O que eu chamo de real? No momento adequado, você tem as emoções. Não significa que você não vai tê-las, porque isso você vai tê-las. Mas o autocontrole, de vez em quando, é preciso parar e falar: para que eu vou explodir? Sendo uma explosão de gratidão, uma explosão de alegria. E por que eu também posso explodir de raiva, de ódio, de medo de alguma coisa? Eu posso entender e começar a ter esse controle.
É simples, mas é preciso treino, é preciso estudo. Um outro ponto é a nossa questão de, se eu entendo as minhas limitações, eu começo a entender também as limitações das outras pessoas que convivem comigo. E a isso a gente chama de empatia, ou seja, é desenvolver a nossa capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, né? E compreender seus sentimentos e perspectivas. Isso ajuda a construir relacionamentos saudáveis, duradouros e com significado. A gente fala, quando tem significado um relacionamento, parece que as coisas fluem de uma forma muito intensa. Então, essa é a dica. Na PNL, a gente tem diversas estratégias e técnicas que fazem com que você comece a, entendendo as suas limitações, compreender as limitações do outro, para que você possa se colocar no lugar do outro. Não quer dizer, e isso é muito importante, que você vai sofrer igual aquela pessoa, que você vai ficar doente como aquela pessoa. Mas você começa a compreender e, no relacionamento, tem um processo de ajuda, de colaboração, de cooperação de ambas as partes. Tá? Vamos lá. Um outro ponto interessante é o que a gente chama das habilidades sociais, que vai ser um bate-papo que eu vou ter com uma pessoa especial, uma amiga especial, que logo, logo vocês vão ficar sabendo. Mas as habilidades sociais, de maneira geral, é desenvolver a nossa capacidade de recuperar, né, os nossos contratempos, as nossas adversidades, né, de uma forma positiva. Ou seja, perante uma situação desagradável, uma coisa que você não gostou, um resultado não agradável, não adequado, você se recuperar rapidamente. Isso a gente vai conversar um pouco mais com relação a essas habilidades sociais que são muito importantes. Ou seja, adaptar seu comportamento conforme o necessário. Interessante. Ter comportamentos adaptáveis ao necessário, nem mais, nem menos, adequadamente necessários. Como quinta habilidade emocional, eu conversei com uma pessoa outro dia, ela falou uma palavra que, para muitas pessoas, ela é uma palavra difícil de entendimento, que chama-se resiliência. E aí, juntando a palavra resiliência com a questão emocional, a gente pode dizer que é a nossa capacidade de desenvolver os nossos sentimentos, de expressar os nossos sentimentos, as nossas necessidades, as nossas emoções, de uma maneira clara, respeitosa, elegante, adequada, que procura entender o direito dos outros, procura preservar o direito dos outros. E, além disso, ela tem uma questão de cultivar uma mentalidade de crescimento e aprender com os novos desafios. Isso também junta com a sexta habilidade, que é a assertividade. Quando a gente fala de assertividade, a gente está falando também dessa questão da resiliência emocional. As duas competências emocionais estão juntas. A assertividade, que é a nossa capacidade de expressar, de conversar, de falar com os outros e entender o direito deles, mas que exige da gente a questão da resiliência, da nossa capacidade de entender e desenvolver a capacidade de se recuperar rapidamente de coisas contrárias àquilo que nós pretendíamos. Isso é muito interessante e isso também vamos estar desenvolvendo ao longo das nossas horas de pré. Você sabe já fazer a gestão do seu estresse? Você consegue desenvolver estratégias que são saudáveis para lidar com os contratempos, as pressões, né?
Por exemplo, meditação, ou com exercícios físicos, ou com algum hobby, entre outras coisas. Fazer a gestão do estresse. Não significa não fazer nada, mas ter alguma coisa que eu posso, ao em trabalhar, fazer esse trabalho, a gestão do meu estresse. Ter alguma atividade real, que eu posso dizer, que pode me ajudar a entender quais são as situações que estão me causando um excesso de estresse e eu posso fazer a gestão deles. Tem uma palavrinha mágica que eu costumo usar muito com as pessoas com quem eu faço mentoria, que eu acho que é fundamental. É, peça ajuda. Busque apoio. Uma das nossas habilidades emocionais muito importantes, como vivemos numa sociedade, é quando eu não consigo resolver algum problema, ou quando está difícil, ou quando eu preciso apenas desabafar com alguém, peça ajuda. Saiba quando você pode pedir ajuda e apoio emocional, quando for necessário, pois você pode ter necessidade de incluir um bate-papo com os amigos, com os familiares, ou com um profissional da saúde mental, ou com um mentor, com um coach, que é isso que nós fazemos muitas vezes, sem fazer uma análise mais crítica, mas fazendo um trabalho de apoio, de estar ajudando, de estar colaborando para a sua melhoria das situações que você tem no seu dia a dia. Né? Aceite-se. A nona, né? Aceite-se. Tenha autocompaixão. Aceite, tenha uma aceitação. Pratique a aceitação de si mesmo. Sou o que sou. Tenho as minhas limitações, tenho as minhas virtudes, os meus defeitos. Reconheço que todos eles, falhas e imperfeições, mas as coisas boas existem em mim. Então eu vou cultivar essa minha autocompaixão, tratando-me com gentileza. Nos momentos difíceis, naqueles momentos em que você percebe que não tem alguma coisa para resolver, não tem uma habilidade, não está em condições. A gente diz isso como uma coisa muito importante para que as pessoas consigam compreender esse processo. E, por último, que é uma das coisas também importantes nesse nosso bate-papo, e que a gente vai falando, é desenvolva um aprendizado contínuo. Esteja sempre buscando alternativas, estudando, lendo, conversando, trocando ideias com as pessoas. O aprendizado não se dá somente num bate-papo, ou num curso, ou numa aula. Se dá numa boa leitura, num bom cinema, num bom filme, num bate-papo com os amigos, numa rodinha de, de happy hour que você pode ter. Você buscar. E, quando precisar, buscar grupos de apoio específicos. Fazer um network como profissionais que trabalham com mais ou menos com o mesmo tipo de trabalho que você tem, os grupos sociais, associações, ou seja, não só a terapia, o desenvolvimento contínuo, a habilidade emocional de se desenvolver continuamente, ela está em todos os lugares. Reconhecer isso é um fator muito importante. Né? Ao trabalhar nessas 10 áreas que eu citei, você vai estar começando um caminho que não tem fim. A nossa hora do café, às vezes, é um pouquinho mais tensa, mais complexa, por conta desse processo que não tem fim. É como se eu dissesse para vocês, vai ter fim apenas quando eu não tiver mais hora do café, não estiver mais aqui, mas enquanto eu estiver aqui, toda sexta-feira, 19h30, nós vamos ter um café. Eu termino aqui o nosso bate-papo com o seguinte recado. Se o seu café for sempre adoçado, ou se não, porque você não gosta
de açúcar ou de outro adoçante, vai ser muito bom, porque o papo vai ser gostoso e você vai poder, e esse café vai descer redondinho. Acompanhe a nossa Hora do Café, envie sugestões e compartilhe. Bata um papo, eu acho que tem muita importância nisso. As suas habilidades sociais estão aí à sua disposição. Um pouquinho de esforço de cada um. Até a próxima Hora do Café, com um convidado especial. É só para lembrar, toda sexta-feira, às 19h30. Até a próxima.